que o brasileiro ele só vai buscar os direitos deles quando as coisas começam a Começa a apertar. apertar. Hoje eu estou fazendo o quê? A isenção tributária de pessoas com doenças graves. R$ 6.000. Se a pessoa ganha R$ 6.000 e se ela está ali na tabela do imposto de renda pagando 17,5%, olha só quanto é que já dá. Pô, quando nós fomos abrir o escritório tudo bonitinho, veio a pandemia. Caraca. Nós abrimos o escritório em fevereiro de 2020, assinamos o contrato, começamos a comprar as coisas. Em 20 de março de 2020 é decretada a pandemia. 20 de março de 2020. Essa data fala muito comigo, cara. Mano, Só para você ter uma noção, essa data era exatamente a data do meu casamento. Então, assim, a gente, como família e como negócio, eu vivi dias complicados no processo da pandemia. De crescer, crescer, crescer e ao mesmo tempo ter que diminuir, diminuir, diminuir. E eu acredito que quantos empresários nesse processo não tiveram dificuldade. E aí a gente acaba entrando nesse momento naquilo que é a sua especialidade. Porque a grande maioria teve que fazer negociações voltadas para a parte de financeiro. E além do financeiro, porque não é só vender, você depois de vender, você também tem que entrar em contato com o seu sócio, que é o governo, né? Então, como que é esse Aldir que é especializado na parte tributária? Tanto pessoa física e pessoa jurídica, tanto autônomo como um empresário que tem ali, de repente, a sua loja física, ou de repente seu e-commerce, ou o seu aplicativo, ou a sua plataforma. Como que funciona todo esse processo? Então, Lincoln, o processo todo mundo sabe, né, que o empresário ele tem um sócio, né? Um sócio que é o governo. Então, assim, tem vários meios que você possa se proteger em relação a isso. Depende do regime tributário que você vai seguir. Cara, o que é regime tributário? Agora a gente entrou na parte extremamente técnica, é a parte que, cara, os editores vão ter mais trabalho, mas vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Que mais ou menos, como que você, de repente, passaria pro cara um regime tributário? Por exemplo, o cara é MEI ou ele já é um regime tributário. Já entra dentro do regime. Já tá no regime. Beleza. Porque hoje nós temos o MEI, o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Cada um deles. Lucro o quê? Arbitrado. Esse eu não sabia nem que existia. Geralmente o lucro arbitrado é aqueles empresários que eles deixam de recolher os impostos, aí o governo vai lá e arbitra o que ele tem que recolher. Tá? Então, assim, é tipo que uma punição, mas muitos tributaristas eles não vê como não vê isso como um imposto, assim, vamos te dizer, como que o governo te obrigue a estar nesse regime. Entendi. É o regime que a gente fala que é o arbitrado. Não é uma punição, na verdade. Muitos entendem dessa forma que não é uma punição. Mas não é, né? O fato, de repente, do crescimento... Porque o que acontece? Ele acaba pegando as suas últimas escrituração e arbitrando o que você tem que pagar. Por isso que se chama regime arbitrado. Entendi. Tá? Aí, todo empresário hoje, ele começa como MEI. Sim. Todo mundo é MEI, né? Sim. Depois, quando ele passa daquele faturamento anual, automaticamente ele vai para o Simples Nacional. Mas aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque o Simples Nacional hoje é 4.800.000. Se eu não me engano, acho que eu subiu. Tem aquela margem de 20%. Tem aquela margem, aquelas coisas. Mas só que muitas pessoas acreditam que, assim, como é um regime mais simples de se fazer a escrituração, é o melhor, mas não. Cara, eu gosto de falar pra galera que trabalha junto comigo, principalmente a galera de e-commerce, cara, o simples de simples é só o nome. É só o nome. Porque ele é simples até a próxima vírgula, né? Que as coisas vai ficando um pouquinho mais complicadas se você não tiver um planejamento tributário. Ou com um time contábil bem assertivo, ou, e quiçá, um time jurídico apoiando. Você acaba perdendo a tua empresa inteira ou pro sócio, que no caso é o governo, né? Ou deixa de existir. Aí a gente começa a entender, né, essa dinâmica. Por que as empresas brasileiras nascem e morrem? Porque, assim, tem como você fazer com que essas empresas elas vivem? Tem, né? Mas o problema todo é que o brasileiro ele só vai buscar os direitos deles quando as coisas começam a apertar. Entendeu? Então, assim, conforme eu estava falando, o Simples Nacional
é um dos. A maioria. Há pouco tempo atrás, né, saiu um dado que acho que 82%, 80% das empresas eram Simples Nacional, né? E assim, às vezes nem sempre é o melhor regime. Por quê? Porque se você está no lucro presumido ou no lucro real, você consegue pegar algumas compensações. Que Sim, vai, às sim. vezes não vale a pena você estar no Simples Que Nacional. dependendo da estrutura operacional do cara, o cara que está começando, é natural que. Que ele vai para o Simples Agora, Nacional. quando a empresa já tem ali um nível de escala, de crescimento, já não vai fazer sentido. Ele De está no repente, ele Simples continuar dentro do Nacional. É isso Simples. aí. Então, isso tem que ser ver. Exatamente. Assim, você com um bom contador, um bom advogado que possa te assessorar, ele vai te dizer qual o melhor regime tributário da sua empresa, né? E essas empresas agora que a gente tem de e-commerce, muita coisa vai influenciar o local que a empresa estiver. Às vezes você tem o estado do Rio de Janeiro, que hoje você pode pagar até 32% de ICMS, mas, pô, de repente, se você está em Minas Gerais, que pode chegar até 22%, 26%, o que você vai fazer? Automaticamente você vai transferir sua empresa para o estado que o imposto é mais Aí já vem barato, toda aquela parte de planejamento de tributário. planejamento É aí que o tributário. cara entra lá na Nós Tem e procura e É isso. consegue achar a ADM, porque A- consegue também dar esse suporte, né? Hoje, Isso. claro, assim, é até difícil falar para mim, né? Porque vocês literalmente já são da casa. Então, conheço bastante o foco de atuação de vocês, assim, de total confiança minha. E eu queria entender também qual é o seu público-alvo, porque eu entendo que você também consegue prestar essa mentoria, essa consultoria para esse cara que precisa desse tipo de serviço mais ali dentro do B2B, mas eu acredito que você também tenha um alvo dentro dos autônomos, né? Qual que seria hoje a sua área de atuação que você, caramba, esse cara aqui é o cara que mais me procura e que a gente mais consegue resolver o problema? Então, hoje, vamos usar assim as palavras que vocês usam hoje, né? Nicho, né? Nicho, ô, Nicho. Como é nicho ou então como é lead, lead, né? Lead, é lead, nomenclatura, nomenclatura. lead, né? Então, assim, eu hoje estou atuando mais com pessoa física, né? Eu atuo assim, claro que eu gosto muito de atuar com pessoa jurídica. Eu tenho até um novo projeto que eu quero botar na rua, né? Começar a lead, né? Começar a Legal. prospectar. Mas hoje eu estou fazendo o quê? A isenção tributária de pessoas com doenças graves. O que é isso? Tem muita gente que tem câncer, que tem. Vou falar o nome normal, né? Não Sim, vou sim. falar o nome técnico, porque Não, aí vai saber se algumas vai ficar pessoas não difícil sabem. até pro editor. Pessoa que tem câncer, pessoa dependendo da diabetes que ela tem, né? Algumas doenças que estão ali elencado na lei, que é a lei de isenção tributária, você consegue pedir isenção e a pessoa não paga o imposto de renda. Então, assim, e ainda consegue pedir a restituição dos últimos 5 anos, dependendo do dia que ela descobriu a doença. Então, se a pessoa descobriu a doença 2 anos atrás, ela consegue pedir a restituição desses 2 anos atrás. Por que isso? Porque o governo, ele sabe que muitas dessas doenças, ela causam impacto social na pessoa, com medicamento, com exame, essas coisas todas. Então, uma forma que pode, de repente, amenizar a dor dessas pessoas é dando a ela o direito de ter a isenção do imposto de renda. Que a gente sabe, né? Dependendo da pessoa, do salário da pessoa, ela pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Então, se você. Eu trabalho com essas pessoas físicas agora para poder tentar, de alguma forma, diminuir o impacto da doença para essas pessoas, né? Pedindo a isenção do imposto. E é um momento delicado para a família que qualquer tipo de suporte certamente vai ajudar, né? Então, quando Isso você aí. pensa aí, e esse serviço é nível Brasil, vocês conseguem atender nível Brasil ou só nível Rio de Janeiro? Como é que funciona, de repente, essa parte estrutural desse tipo de pessoas que podem estar te procurando? A gente consegue hoje, a internet te leva a qualquer lugar do mundo, né? Então, Verdade. assim, eu tenho cliente fora do Rio de Janeiro que eu atendo, eu tenho cliente em Sim. Curitiba, eu tenho cliente em São Paulo, e eu consigo fazer isso tudo de forma online. No primeiro momento, eu procuro marcar uma reunião online, até para você poder conhecer a pessoa, você falar com a pessoa, explicar como é que funciona a lei, com o que eu preciso dela para poder saber se ela realmente tem direito à isenção tributária,
né? E dar o passo a passo do que nós vamos fazer, qual é a possibilidade dos ganhos, qual a possibilidade de perda dela, e tentar, de alguma forma, confortar ela para que dizendo que ela está indo buscar o direito dela, que muitas pessoas não sabem disso. E cada vez que eu pego a lei para ler, que é a 7713, eu fico assim, caraca, pô, a pessoa tem direito a isso, essa doença eu nem sabia, pô, como é que pode? Então, assim, muitas pessoas não sabem disso, entendeu? Então, assim, é uma forma de uma comunicação com essas pessoas de forma hoje online, né? Claro que eu queria que fosse presencial, porque você consegue humanizar, mas como não tem como, vai ser online. Exatamente. Você tem mais ou menos um exemplo do que seria, porque você falou até de algumas doenças, né? Mas de repente um exemplo, ó, poxa, a Maria que tem a doença tal e de repente com um período tal de contribuição, a gente consegue fazer ali uma análise e resgatar uma parte ou fazer um processo de isenção. Então, a pessoa que tem a neoplasia maligna, né, que a gente fala Entendi. que é o câncer, né, vamos supor, se hoje, se ela conseguiu, se ela identificou o câncer há uns 3 anos atrás e com laudo médico que informa que ela tem que ela passou por todos esse procedimento, aqueles exames que a gente sabe, né, que são exames chatos de ser feitos, são exames ruins que causam impacto muito grande tanto na pessoa quanto na Maria, quanto da Maria, quanto da pessoa, quanto na família, a gente consegue pedir essa isenção. Porque assim, não é que ela vai ter esse direito da forma que você falou, como eu Entendi. faço esse pedido? Não, ela não faz esse pedido, isso é um direito dela. Por quê? Porque todo mês ela é descontada o imposto de renda. Se for uma pessoa que aposentada, ela todo mês ela tem aquele desconto ali na Sim, aposentadoria sim, já é dela do imposto direto. de já é direto. Entendeu? Então, assim, eu geralmente, como que eu faço? Eu não peço administrativamente, porque você não consegue pedir a restituição dos anos anteriores. Eu já entro com a ação judicial e pede a restituição e peço para o juiz deferir já o pedido da isenção. E com isso, o juiz ele já intima logo, ele já intima o órgão pagador para que o órgão pagador pare de fazer essa retenção do valor do Entendi. imposto de renda. Pô, se a gente for pegar aqui, for fazer uma conta baixa, vamos lá, R$ 6.000. Se a pessoa ganha R$ 6.000, e se ela está ali na tabela do imposto de renda pagando 17,5%, olha só quanto é que já dá. 6.000 dá R$ 600, mais 5 dá quase R$ 800 Mês. mês. Aí, para ter um Dependendo do desconto tempo, do cara. tempo, entendeu? Então, assim, isso faz uma diferença para a pessoa. A gente sabe que algumas doenças, a medicação são caras. Sim, Imagina, uma pessoa que paga de repente o plano de saúde. Muitos dos planos de saúde não cobrem certo tipo de exame, não cobrem certo tipo de remédio. E isso já acaba, de alguma forma, esse pedido de isenção, amenizando a dor da pessoa. entendi. Entendeu? É dessa forma. É bem interessante, né, a gente entender todo esse processo, como é que funciona. Porque às vezes a pessoa tá vendo aqui o podcast, né? Ela tem ela se enquadra em todos esses requisitos que a gente passou Hum. aqui e simplesmente por não saber também não corre atrás. E agora a gente já consegue aí ajudar também essas pessoas.